Esta é a história de uma jovem segundo-tenente que se voluntaria para uma posição avançada a fim de se tornar uma fuzileira naval de verdade. Seguindo os passos de seu pai, o comandante-geral dos fuzileiros navais, com a patente de almirante de esquadra, ela deve lutar contra o intenso preconceito de gênero e a perseguição cruel de um superior degenerado que insiste que mulheres não podem ser fuzileiros navais. Antes de assistir ao vídeo, por favor, clique no botão de inscrição e no gostei. Isso nos ajudará imensamente. A Ilha da Trindade, um posto avançado no Atlântico Sul, emerge como uma âncora no vasto oceano. A atmosfera aqui é completamente diferente do continente. Os ventos salgados que uivam o ano todo e o som das ondas se quebrando ao atingir os penhascos costeiros íngremes são a única trilha sonora da ilha. Localizada a apenas algumas centenas de milhas náuticas da costa inimiga, ela abriga uma tensão latente que pode explodir a qualquer momento por trás da paisagem de uma pacífica vila de pescadores. É um posto avançado gigante que nunca dorme. A proteção desta terra isolada e implacável é o Batalhão Tufão dos Fuzileiros Navais do Brasil. Este é o reino de homens de aço, unidos pelo orgulho e uma vontade de ferro com o lema "Uma vez fuzileiro naval, sempre fuzileiro naval". E é no coração deste reino que a segundo-tenente Yasmin Cardoso dá seus primeiros passos ao desembarcar do navio da Marinha. Todos os olhos no cais se voltam para a jovem oficial com o rosto ainda imaturo. Seu uniforme de combate verde-oliva, com uma placa de identificação vermelha em destaque, e o cap anguloso a fazem parecer uma fuzileira naval de verdade. No entanto, seu rosto delicado e pálido e a fragilidade escondida sob a rigidez parecem incompatíveis com a ilha hostil. Mas o olhar de Yasmin Cardoso é tão afiado quanto o vento frio da Ilha da Trindade. Ela se voluntariou para esta ilha avançada desde que era uma cadete na escola naval. Enquanto muitos de seus colegas a dissuadiram desta escolha, ela poderia ter optado por uma unidade de retaguarda mais tranquila ou uma posição de estado-maior no comando. Mas ela escolheu o caminho mais difícil para seguir o caminho de seu pai. Seu pai é o comandante-geral dos Fuzileiros Navais do Brasil, o almirante de esquadra Carlos Eduardo Cardoso. Ele é uma lenda viva, um homem de aço respeitado por todos os fuzileiros navais. Yasmin se recusa a ser uma flor de estufa baseada na reputação de seu pai. Ela quer se tornar uma fuzileira naval de verdade, superando as ondas e tempestades por conta própria, como seu pai. Foi este orgulho que a trouxe aqui. Ela foi designada para a Companhia Tubarão, uma companhia de combate conhecida por ser a mais rigorosa do Batalhão Tufão. Seu passo em direção ao quartel-general da companhia é rígido de tensão. Ao entrar no quartel, o cheiro pungente de suor, pólvora e maresia se choca contra ela. O espaço é preenchido apenas por homens rústicos e robustos. Todos os olhos se voltam para ela simultaneamente, como se tivessem descoberto um alvo inesperado. São olhares misturados com curiosidade descarada, ceticismo e cautela, pronta para o combate. Segundo-tenente Yasmin Cardoso recebe ordens para atuar como comandante de pelotão a partir de hoje. Apresento-me ao capitão de companhia. Yasmin se posiciona em sentido, o calcanhar do coturno batendo com força, e grita o mais alto que pode. O homem que está com os pés sobre a mesa do comandante de companhia levanta a cabeça lentamente, como se tivesse acabado de ouvir um som incômodo. O capitão-tenente Victor Hugo Barroso, com pouco mais de 30 anos, ostenta uma pele de bronze moldada pelo vento do mar e pelo treinamento, juntamente com um corpo musculoso como um touro bravo. Em seu olhar arrogante, ele parece querer esmagar tudo com a força. Yasmin pressente que sua vida militar não será fácil. Ele a observa de cima a baixo e bufa. Ora, parece que uma sereia perdida veio parar na nossa companhia. Que pena, este não é um aquário, é o território do tubarão, mocinha. O tom dele é cheio de escárnio e sarcasmo. Risos contidos vêm dos sargentos e praças ao redor.
Yasmin morde os lábios. Ela não esperava que a saudação de um oficial da Marinha fosse tão humilhante. Eu não sou uma sereia, sou uma fuzileira naval do Brasil. Música, eu vim aqui para lutar. Oh, esta garota tem um pouco de coragem, não tem? Não sei o que você aprendeu na escola naval, mas a Marinha não é lugar para patricinhas brincarem de boneca. Entendido, segundo-tenente? Sim, capitão-tenente. Victor Hugo Barroso se levanta e se aproxima de Yasmin. Ele usa o dedo para bater levemente na insígnia de segundo-tenente no ombro dela. O gesto não é de incentivo, mas de evidente desprezo e insinuação de assédio sexual. Tente fazer um bom trabalho. Lustrar os coturnos dos meus fuzileiros. Limpar o escritório administrativo. Uma segundo-tenente é mulher. Então, com certeza, fará essas tarefas com muito esmero, não é? Não é? Isso é um abuso de poder descarado e uma declaração sexista, ordenando que uma oficial comandante de pelotão faça tarefas de zeladoria. O rosto de Yasmin endurece como pedra. No entanto, ela não pode confrontar diretamente o capitão de companhia no primeiro dia. Ela se esforça para conter a raiva crescente com a vontade de ferro de uma fuzileira naval e mal consegue responder. Entendido, capitão-tenente. A partir daquele dia, a vida música de Yasmin na Marinha se desenrola exatamente como o capitão-tenente Victor Hugo Barroso havia previsto. Ela quase nunca é designada para as tarefas de uma comandante de pelotão. Ela é sempre excluída dos exercícios de bote inflável de assalto EDA, com seu pelotão, e empurrada para o canto mais obscuro nas reuniões de planejamento. Sua mesa é empilhada com documentos administrativos e listas de equipamentos para processar, em vez de manuais táticos. Seu trabalho principal é fazer café para a companhia, limpar o quarto do comandante de companhia e engraxar equipamentos enferrujados. Os praças da companhia a chamam de segundo-tenente, mas alguns a chamam de aquela garota. O desprezo e o isolamento descarados do capitão de companhia se espalham mais rápido do que qualquer vírus em uma organização militar, onde a palavra de um superior é lei. Ela é privada da oportunidade de provar sua capacidade e vontade, tornando-se uma completa estranha nesta ilha hostil. E à noite, em um canto isolado do quartel, quando todos estão dormindo, ela sozinha ajeita seu cap e limpa o distintivo vermelho dos fuzileiros navais. É o símbolo dos fuzileiros navais do Brasil, que grava a imagem de seu pai. Ela se agarra apenas ao orgulho daquele distintivo vermelho para suportar. Ocasionalmente, quando recebe um telefonema de casa, ela sempre responde com uma voz forte e alegre. Pronta para o combate. Pai, estou bem. Os oficiais e praças aqui são todos ótimos e o treinamento é muito interessante. Não se preocupe. A voz do outro lado da linha é a do almirante de esquadra Carlos Eduardo Cardoso, comandante-geral dos Fuzileiros Navais do Brasil. Ele sempre apoiou secretamente a escolha de sua filha, mas Yasmin nunca revelou a verdade sobre seu pai. Ela não quer se apoiar na sombra de ninguém até que possa se sustentar sozinha. Para ela, o pai é apenas o fuzileiro naval mais forte e o pai que sempre confiou e a encorajou de longe. Um dia, o primeiro sargento Roberto Souza, encarregado da administração geral da companhia, se aproxima cautelosamente e lhe entrega uma lata de café quente. Ele é um suboficial experiente, o único na companhia que olha para Yasmin com um olhar humano. Segundo-tenente, faça este trabalho enquanto bebe café. O capitão de companhia é um pouco rigoroso. Yasmin o olha surpresa e sorri levemente. Obrigada, Sargento Souza. Eu estou bem. Eu sei que não está bem. As ondas são grandes aqui e o barco novo costuma ficar muito enjoado. Mas se você se esforçar para aguentar, um dia se acostumará com estas ondas. Diante do consolo sincero, mas rústico, do sargento, Yasmin sente os olhos marejados. Nesta ilha fria e hostil, ainda há pessoas que trazem calor. Este pequeno calor se torna a corda que a mantém firme.
Mas a malícia do capitão-tenente Victor Hugo Barroso se aprofunda. Ele considera a presença de Yasmin uma impureza invadindo seu reino masculino. Não se limitando mais ao desprezo e insultos, ele começa a atacar L.A. pessoalmente de forma mais sutil e perigosa. Começa em uma tarde de fim de semana, quando Yasmin é chamada ao escritório do capitão de companhia. Victor Hugo Barroso exibe um sorriso torto e incomum. Ele estende um mapa de patrulha costeira e aponta para uma área específica. Esta é a área de treinamento de infiltração na próxima semana. Precisamos fazer um reconhecimento prévio. A paisagem marítima é linda lá. Neste fim de semana, você vai comigo reconhecer a área de operação. Apenas nós dois, certo? É para trabalhar e relaxar um pouco a cabeça. Yasmin fica confusa. A proposta repentina de ir sozinha em reconhecimento, quando ele nunca a havia permitido participar de treinamentos, a deixa desconfortável. Outros oficiais irão conosco? O capitão-tenente Victor Hugo Barroso balança a cabeça com um sorriso sinistro. Não, apenas nós dois. É tranquilo. A segundo-tenente deve estar acumulando muito estresse. Olhar o mar também é bom. Chegando lá, faremos alguns frutos do mar. Seus olhos e tom de voz contêm um desejo lascivo, pegajoso e desagradável, completamente fora do contexto profissional. As palavras apenas nós dois, e faremos alguns frutos do mar, grudam em Yasmin como sujeira. Isso não é apenas assédio, é assédio sexual explícito. Yasmin sente o sangue gelar. Ela balança a cabeça firmemente. Capitão-tenente, com sua permissão, o reconhecimento é parte da missão. Eu irei em reconhecimento com outros oficiais conforme o regulamento. Imediatamente, o sorriso forçado no rosto de Victor Hugo Barroso desaparece. Seus olhos ficam frios, como os de uma cobra. A recusa categórica música de Yasmin Cardoso é como jogar gasolina na fogueira do ego distorcido de Victor Hugo Barroso. O sorriso sinistro em seu rosto se desfaz, substituído pela natureza primitiva de um predador que quer dominar tudo pela força. Ele se levanta, seu corpo maciço se aproxima de Yasmin. Diante de sua ameaça, Yasmin involuntariamente recua meio passo. Segundo-tenente Yasmin, você está desobedecendo a minha ordem? Sua voz é baixa, mas a raiva contida é tão cortante quanto o vento de inverno na Ilha da Trindade. A atmosfera na sala do capitão de companhia congela imediatamente. Eu acho que posso recusar propostas que não têm relação com o trabalho, capitão-tenente. Yasmin sente medo, mas tenta parecer calma, olhando-o diretamente para não envergonhar o distintivo vermelho dos fuzileiros navais. Ela sabe por instinto que se ceder aqui, não terá mais nada para se proteger nesta ilha. Sua atitude direta só aumenta a fúria de Victor Hugo Barroso. Não tem relação com o trabalho? Hein? Eu por acaso disse para você sair comigo? O capitão de companhia quer ajudar a oficial subalterna a desestressar, e você responde assim: é isso que chamam de militar feminina hoje em dia? Ele usa propositalmente palavras de baixo calão para insultá-la, tentando pisotear sua dignidade. Então, ele de repente estende a mão e agarra o ombro de Yasmin. Uma sensação de repulsa e desconforto se espalha como um choque elétrico por sua espinha. Yasmin enrijece, tentando tirar a mão dele, mas a mão dele aperta como um torno. O ambiente isolado da ilha, o escritório fechado do capitão de companhia e a relação de poder absoluta entre o capitão de companhia e a segundo-tenente subalterna a impedem de se mover. Segundo-tenente, não seja tão rígida. Não quer que sua vida na marinha seja mais fácil? Se eu me importar um pouco, você pode viver aqui como uma princesa, hein? A voz sussurrada em seu ouvido é astuta como a língua de uma serpente, exalando um cheiro fétido de cigarro. Ele aperta a mão em seu ombro, puxando-a para perto dele. Imediatamente, Yasmin cerra os dentes e usa toda a sua força para puxar a mão para longe dele. Não toque em mim, capitão-tenente. A sobrancelha de Victor Hugo Barroso treme com o grito dela. Sua paciência se esgota diante
música de uma Yasmin Cardoso que ousa recusar sua gentileza e resistir ao contato físico. Ele não esconde mais a raiva. Escuta aqui, Yasmin Cardoso, com quem você pensa que está sendo teimosa? Você acha que isto é o seu quarto, por acaso? Os insultos jorram de sua boca. E então, uma frase além da imaginação de Yasmin é proferida. Em que você se baseia para ter essa audácia? Seu pai é um senador ou algo assim? Você ousa desdenhar da palavra de um capitão-tenente dos fuzileiros navais? Yasmin prende a respiração imediatamente. Ironia das ironias. As palavras vulgares e baixas dele atingem o cerne da verdade. Mas ele não sabe que o pai dela é o venerável comandante-geral da Marinha. Ele apenas pronuncia as palavras mais amargas e vis para desabafar sua raiva. A humilhação direcionada ao pai dela deixa uma ferida mais profunda do que a humilhação direcionada a ela mesma. O canto dos olhos de Yasmin treme. Meu pai é uma pessoa comum, e mesmo que não fosse, o comportamento inadequado do capitão de companhia não pode ser justificado. Inadequado? Que piada! Você tenta seduzir os outros e, quando não consegue, finge ser a vítima. Victor Hugo Barroso grita descaradamente e soca a mesa com força. A sala do capitão de companhia mergulha na pior atmosfera após o estrondo violento. Ele olha para Yasmin como se quisesse devorá-la e a adverte. Grave, o que aconteceu hoje no seu distintivo vermelho, Yasmin Cardoso. Você procurou por isso. Espere e veja como sua vida na Marinha se tornará um inferno. Dito isso, ele faz um sinal para Yasmin sair. Yasmin tenta manter as pernas trêmulas e sai do escritório do capitão de companhia. Assim que a porta se fecha, o ar que ela estava segurando por tanto tempo é liberado. Toda a força em seu corpo parece ter se esgotado. Ela se agacha atrás do quartel. Ela se sente humilhada e revoltada a ponto de as lágrimas estarem prestes a cair. Mas ela foi ensinada que um fuzileiro naval não deve chorar. Chorar é falhar. Ela encosta a cabeça na parede de cimento fria, ofegante. Ao longe, o som das ondas se quebrando nos penhascos ecoa como o batimento de seu coração. A partir daquele dia, o tormento de Victor Hugo Barroso se torna mais persistente e cruel do que se pode imaginar. Ele não apenas considera Yasmin uma praça administrativa, mas também tenta quebrar lá, através de atos de assédio severo. É maior, que música é maior, que o exercício de manobra marítima com bote inflável de assalto, EDA, símbolo dos fuzileiros navais, começa. Yasmin se sente momentaneamente feliz por finalmente poder participar do treinamento. No entanto, essa é a porta de entrada para o inferno que Victor Hugo Barroso havia cavado. Ele propositalmente coloca responsabilidades mais pesadas sobre Yasmin em todos os procedimentos de treinamento. O bote inflável de assalto, pesando mais de 100 kg, exige a força de mais de 10 praças. Ele intencionalmente a designa para a posição de leme, responsável por manter o rumo do bote mais pesado. Uma militar feminina tem menos força física, então precisa se exercitar mais. Música deve ser grata, segundo o tenente Yasmin. Ele justifica publicamente seu comportamento rigoroso com palavras de escárnio na frente de todos. Yasmin cerra os dentes, suportando o peso que ameaça esmagar seus ombros, e levanta o bote. Ela tem que correr para o mar gelado do inverno, remar o bote contra as ondas fortes até o objetivo. Quando os outros praças começam a ficar exaustos, Victor Hugo Barroso grita pelo rádio: "Segundo o tenente Yasmin Cardoso, você vai matar todo o meu pelotão? Por que não grita a ordem mais alto?" Em meio ao frio congelante e à dor da exaustão iminente, Yasmin grita a ordem com a voz rouca, tentando desesperadamente quebrar a expectativa de Victor Hugo Barroso de que ela cederia. Os praças observam Yasmin com sentimentos complexos.
Inicialmente, eles a evitavam por medo do capitão de companhia, mas gradualmente começam a sentir respeito e culpa ao ver ele lá não desistir, sempre na vanguarda, mesmo sob perseguição que testava os limites humanos. Ela não é a garota fraca que eles pensavam. Ela é uma fuzileira naval de verdade, com mais força de vontade do que eles. O que é mais difícil para Yasmin é a marcha de infiltração noturna na costa. Na escuridão espessa, os pelotões devem se mover secretamente ao longo da costa até o objetivo designado com equipamento completo. Pouco antes do exercício, Victor Hugo Barroso se aproxima de Yasmin, finge verificar o rádio dela e sutilmente troca a bateria por uma velha. 1 hora após o início do exercício, enquanto escalavam recifes traiçoeiros, o rádio de Yasmin fica sem bateria. Ela e seu pelotão são imediatamente isolados, perdendo contato com o comando da companhia. Pior, a maré começa a subir rapidamente. Comandante de pelotão, não há mais caminho, a água está subindo. Os praças gritam de medo. Yasmin geme de dor extrema, mas não se desespera. Ela se lembra do terreno que havia observado durante o dia, liderando o pelotão para começar a escalar um penhasco íngreme. Por fim, sem aguentar mais, o primeiro sargento Roberto Souza, por iniciativa própria, forma uma equipe de busca para encontrá-los. Várias horas depois, ao encontrar o primeiro pelotão agarrado ao penhasco em estado de exaustão, ele fica sem palavras. Yasmin estava usando sua última força para empurrar os praças por baixo. Suas palmas estavam em carne viva e rasgadas, cobertas de sangue. Segundo tenente, a senhora está bem? De volta ao quartel nas costas do sargento Souza. Pela primeira vez, Yasmin chora sem som. A injustiça da situação e sua própria impotência a machucam mais do que a dor física. A malícia de Victor Hugo Barroso está claramente direcionada a ela com intenção assassina. Ela sente o medo invadir seu corpo, temendo que sua vida possa estar em perigo se continuar assim. E esse medo se torna realidade da pior maneira alguns dias depois. 2 praças, os cães leais, sob a proteção de Victor Hugo Barroso, cruzam o limite imperdoável. Devido a lesões e exaustão durante a marcha de infiltração noturna, Yasmin precisa descansar por alguns dias na enfermaria. Suas palmas estão totalmente enfaixadas e seus músculos estão doloridos. Durante esse tempo, o olhar do capitão-tenente Victor Hugo Barroso se torna ainda mais assustador. Ele publicamente espalha boatos de que Yasmin está fingindo doença para evitar o treinamento. A posição de Yasmin na unidade parece ter caído a um ponto sem retorno. No dia em que ela retorna à companhia após se recuperar, Victor Hugo Barroso a chama imediatamente. Ele a ordena a fazer guarda noturna no depósito de munição. Enviar uma oficial subalterna recém-recuperada de lesões para fazer guarda sozinha no lugar mais isolado é claramente um ato de vingança. Naquela noite, sob a escuridão que obscurece até a lua por causa da neblina marítima, Música e Yasmin faz guarda sozinha no depósito de munição. Apenas o som violento das ondas e o uivo frio do vento passam por seus ouvidos. Nesse momento, 2 figuras emergem da escuridão em direção a ela. São o 3º sargento Lucas e o cabo Pedro, 2 praças conhecidos por fazerem o pior sob a proteção do capitão de companhia. Segundo o tenente Yasmin, a senhora está se esforçando muito no meio da noite. O cheiro de álcool paira na boca do sargento Lucas, que fala com um tom sinistro. É evidente que eles estavam bebendo secretamente. Yasmin aperta seu fuzil AK, não baixando a guarda. Estou em serviço. Se não há nada a tratar, sumam daqui. Oh, que séria. O capitão de companhia também não gosta muito da senhora. Segundo o tenente, faça amizade com a gente, sua vida na marinha será mais fácil. O cabo Pedro avança um passo, rindo forçadamente, seus olhos brilhando com desejo ilegítimo. O capitão de companhia disse que bastava sair de férias com a senhora para desestressar.
Se a segundo-tenente não vai com o capitão-tenente, pode ir com a gente. A segundo-tenente já tem idade para sentir falta de um homem, não tem? Isso é assédio sexual repugnante que ultrapassa todos os limites. O sangue do rosto de Yasmin escoa, seu corpo todo treme de raiva. Calem a boca. Se disserem mais uma palavra, eu os prenderei por insubordinação e por insultarem um superior. Mas o aviso de Yasmin não chega aos ouvidos deles, pois estão embriagados e contam com a proteção firme de Victor Hugo Barroso. Pelo contrário, parecem até se divertir com a raiva dela. Oh, que medo! Mas é uma pena que só estamos nós aqui, não é? O sargento Lucas ri zombeteiramente, tentando agarrar a mão de Yasmin. Nesse momento, Yasmin não aguenta mais. Seu corpo reage mais rápido do que as palavras. As artes marciais, música, características dos fuzileiros navais estão arraigadas nela. Ela torce o braço do sargento Lucas, atingindo-o na região do estômago. Ag! O sargento Lucas grita de dor e desaba. O cabo Pedro, confuso, xinga e avança sobre Yasmin. Ele tenta usar a força para subjugá-la. Yasmin desvia do golpe, ao mesmo tempo que o desarma e o derruba com um golpe de perna. Ela trava a articulação do braço do cabo Pedro enquanto ele cai no chão, dominando-o completamente. Tudo acontece em um piscar de olhos. É um ato de autodefesa perfeito. Quando os outros sentinelas correm ao ouvir o barulho, a situação já está encerrada. Os dois praças gemem no chão, enquanto Yasmin treme de raiva e vergonha, olhando fixamente para eles. O seu distintivo vermelho ainda brilha friamente na escuridão. O incidente é imediatamente relatado ao capitão-tenente Victor Hugo Barroso. Ele chega correndo no meio da noite, vê os dois praças no chão e, sem perguntar o que aconteceu, estapeia Yasmin no rosto. Slap! Um som de carne sendo rasgada ecoa. A cabeça de Yasmin vira. Ela sente o gosto forte de sangue na boca. Você se atreve a bater em fuzileiros navais? Você não conseguiu seduzir os homens e está batendo neles, não é mesmo? Isso é um assassinato de caráter. Victor Hugo Barroso joga toda a culpa em Yasmin. Ele levanta o cabo Pedro e diz: "Não se preocupe. Eu com certeza levarei esta vagabunda ao tribunal militar para tirar este uniforme sujo dela." Ele aponta o dedo para Yasmin e grita: "Você não tem vergonha do distintivo vermelho que está usando? Você só pensa em seduzir homens. Você é a desgraça da Marinha." Desgraça da Marinha? Essa frase é como uma faca cravada no coração de Yasmin. É o que mais machuca o orgulho que ela queria proteger. O orgulho de se tornar uma fuzileira naval, seguindo música, o exemplo de seu pai. É uma ameaça, ou melhor, uma declaração certa de sua punição. Todos os praças ao redor prendem a respiração, observando a cena. Em seus olhos não há simpatia, apenas resignação e escárnio. Como se dissessem: "É claro, mulheres não conseguem. Ninguém fica do lado dela. Ela é uma estranha completa, uma vítima da caça às bruxas." Naquele momento, algo se quebra na alma de Yasmin. A forte vontade, a perseverança, o orgulho de não querer envergonhar o pai e a teimosia de querer resolver tudo sozinha. Tudo se desfaz em pedaços. Ela não aguenta mais. Depois que Victor Hugo Barroso leva os dois praças embora, Yasmin cambaleia em direção ao penhasco da praia, onde não há ninguém atrás do quartel. As ondas fortes rugem a seus pés. Ela tira o celular do bolso. Sua mão enfaixada e trêmula pressiona e segura a tecla de atalho número 1. O telefone toca algumas vezes e do outro lado da linha ela ouve a voz mais familiar e calorosa do mundo. "Yasmin, é você? É seu pai." O almirante de esquadra Carlos Eduardo Cardoso, comandante-geral dos fuzileiros navais. No momento em que ouve a voz de seu pai, sempre forte e firme, o último fio de sua razão se parte. Pai. A palavra escapa, mas ela não consegue dizer mais nada.
Lágrimas quentes jorram como uma nascente. Toda a humilhação, raiva, injustiça e medo que ela havia experimentado desde que chegou à ilha explodem em soluços. Ela chora descontroladamente como uma criança. Do outro lado da linha, o pai não diz nada, apenas ouve o choro de sua filha em silêncio. Aquele silêncio é mais pesado e profundo do que qualquer consolo. Depois de muito tempo soluçando, Yasmin funga e mal consegue abrir a boca. Pai, eu não sou digna de ser uma fuzileira naval. Eu não aguento mais aqui. Por favor, tire-me daqui. Por favor. O voto de superar por conta própria se quebrou há muito tempo. Pela primeira vez, ela admite sua fraqueza ao pai e implora por ajuda. É uma declaração de fracasso, mas também um último grito instintivo de sobrevivência. O silêncio do almirante de esquadra Carlos Eduardo Cardoso, do outro lado da linha, se prolonga. O choro sufocado de sua filha é como uma faca em seu coração. Quando ele fala novamente, sua voz não é mais a ternura habitual, mas se transforma na voz fria e de aço de um comandante que lidera dezenas de milhares de fuzileiros. Segundo o tenente Yasmin Cardoso. Ele a chama pelo posto em vez de pelo nome da filha. Relate os nomes, postos deles e a localização de sua unidade. Exatamente. Esta é a sua primeira missão a partir de agora. Ele ordena da maneira mais familiar para reerguer a filha em colapso. Diante daquela voz, Yasmin para de chorar e involuntariamente se coloca em sentido. E ela começa a relatar com a voz trêmula os nomes que criaram seu inferno. No céu da Ilha da Trindade, um grande tufão estava prestes a rugir com fúria. Naquela noite, a segundo-tenente Yasmin Cardoso, música, revela tudo ao pai. As ondas da Ilha da Trindade rugem mais violentamente do que o normal. Depois de desligar o telefone, ela fica em silêncio por um tempo. Música. A sensação de exaustão, como se toda a força em seu corpo tivesse se esgotado. A vaga sensação de libertação, como se tivesse acabado de escapar de um túnel longo e escuro, juntamente com o medo vago da imensa tempestade prestes a cair sobre esta ilha, tudo se mistura. A voz, música final de seu pai ao telefone não foi um consolo para uma filha. Pareceu mais uma sentença fria para aqueles que mancharam sua honra e a disciplina militar, como o comandante-geral dos fuzileiros navais do Brasil. Yasmin sente vergonha e não consegue levantar a cabeça. No final, ela não conseguiu suportar com a vontade de ferro de uma fuzileira naval. Ela não venceu por conta própria, mas teve que depender do poder do pai, o que ela mais queria evitar. Ela sente que falhou como fuzileira naval. A obsessão pela desgraça da Marinha que Victor Hugo Barroso a amaldiçoou corrói sua alma mais dolorosamente do que a ferida na palma da mão ou a dor do tapa inchado em sua bochecha. Na manhã seguinte, o dia na Companhia Tubarão começa como de costume. O toque de corneta acorda toda a ilha, estremecendo as janelas do quartel, e os fuzileiros navais esfregam os olhos e correm para o campo de treinamento. A comoção da noite anterior se espalha apenas em sussurros entre alguns praças, mas a maioria apenas pensa que uma oficial feminina exigente causou problemas. Na chamada matinal, o capitão-tenente Victor Hugo Barroso fica no pódio com uma expressão triunfante. Seus olhos deslizam sobre Yasmin Cardoso, que está parada em um canto da formação. Ele sorri com escárnio. Na noite anterior, ele havia relatado exageradamente o incidente de insubordinação e agressão da segundo-tenente Yasmin ao capitão de mar e guerra do batalhão, e havia recebido aprovação para iniciar os procedimentos música-disciplinares. O formé. Em sua mente, Yasmin já foi desonrosamente expulsa do uniforme da Marinha. Ele pretendia fazê-la sentir até o osso o preço terrível por ousar desafiar sua autoridade e rejeitar sua gentileza. Ontem à noite ocorreu um incidente muito vergonhoso em nossa companhia, diz Victor Hugo Barroso em voz alta, intencionalmente para que toda a companhia ouça após a chamada. Qualquer um,
em qualquer posto, que esqueça o dever de um fuzileiro naval e use a violência contra um colega deve ser responsabilizado rigorosamente. Nossa companhia é uma unidade de combate unida como irmãos de sangue, não um lugar para brigas com emoções pessoais. Cada palavra que ele diz é uma faca apontada para Yasmin. Yasmin tenta esconder a bochecha inchada, ouvindo suas palavras com o rosto endurecido. Seus olhos não têm mais raiva ou tristeza, mas um vazio, como se tivesse se resignado a tudo. E naquele exato momento, Dudu, Dudu, o som pesado e opressor das pás de helicóptero rompe a quietude da manhã, aproximando-se rapidamente do céu a oeste. Não é um, mas vários helicópteros de transporte de ataque, no riá dos fuzileiros navais, estão voando em direção à ilha como um bando de dragões furiosos, e liderando a formação está um helicóptero de ataque, Cobra com uma aparência intimidante. A manhã tranquila da unidade se transforma imediatamente em um campo de batalha caótico. O sorriso triunfante no rosto do capitão-tenente Victor Hugo Barroso desaparece, substituído por confusão e incompreensão. Esta é uma cena que só ocorre quando um oficial de posto de general ou superior vem inspecionar. Ele é completamente incapaz de entender a situação. Um esquadrão de helicópteros diretamente do comando dos fuzileiros navais está voando diretamente para uma companhia sem qualquer aviso. A formação de helicópteros voa baixo sobre o campo de treinamento da companhia, criando uma forte rajada de vento. Os fuzileiros navais cobrem o rosto com as mãos para evitar a poeira e a areia. Vários helicópteros MUH pousam em sequência no campo de treinamento e nas áreas abertas ao redor. As portas dos helicópteros se abrem e o primeiro a sair é um general vestindo um uniforme de combate impecável. Em seu ombro brilha apenas uma estrela, mas é pesada como o Monte Everest. É um contra-almirante general de uma estrela. Seu nome é Ramos, o chefe da auditoria do Comando dos Fuzileiros Navais. Com um rosto feroz, como o de um demônio, e uma constituição robusta, ele é um comandante lendário que já foi chamado de Cão Louco da Ilha da Trindade na Marinha. Sua aparição não é diferente de uma sentença de morte para a unidade inspecionada. Atrás dele estão os investigadores da auditoria e a força da polícia de guarda do Exército, Polícia Militar, diretamente do comando. Totalmente equipados, eles rapidamente se dispersam pelas posições. A partir deste momento, toda a área do Batalhão Tufão está isolada. Todos os fuzileiros navais permaneçam em suas posições e cortem toda a comunicação com o exterior. A ordem do contra-almirante Ramos ecoa como um trovão no campo de treinamento. O capitão-tenente Victor Hugo Barroso, que ainda não entende a situação, corre com o capitão de mar e guerra comandante do batalhão para saudá-lo. O nome do capitão de mar e guerra é Tenente-Coronel Eduardo Mendes. O que está acontecendo, general? O contra-almirante Ramos ignora a saudação deles e pergunta friamente: vocês não sabem o que está acontecendo em suas unidades? Seu olhar passa pelo capitão de mar e guerra e se fixa no capitão-tenente Victor Hugo Barroso, que está parado atrás. No momento em que Barroso encontra aquele olhar, o sangue em seu corpo gela e um medo instintivo sobe por sua espinha. Algo deu terrivelmente errado, de uma maneira que ultrapassa sua imaginação. O capitão-tenente Victor Hugo Barroso e o capitão de mar e guerra são imediatamente levados para o escritório do capitão de mar e guerra. Os praças restantes aguardam no campo de treinamento até que o bloqueio seja levantado. O quartel-general da companhia é imediatamente controlado pela polícia de guarda. Todos os documentos administrativos e computadores são confiscados. Até mesmo os telefones pessoais dos praças são recolhidos. Parece uma operação para destruir um esconderijo gigante do inimigo. O contra-almirante Ramos localiza a segundo-tenente Yasmin Cardoso, parada rígida em um canto da formação. Ele vislumbra o inchaço em sua bochecha, as mãos enfaixadas e os olhos vazios.
Uma faísca muito pequena, mas clara, de raiva atravessa seu rosto austero. Ele instrui silenciosamente o investigador ao seu lado a levar a segundo-tenente Yasmin Cardoso para a enfermaria. Chamem o médico militar para tratar as feridas imediatamente e garantam que ela tenha descanso absoluto. O depoimento será colhido mais tarde. Esta é uma ordem direta do comandante-geral. O investigador se aproxima de Yasmin com cortesia. Segundo-tenente Yasmin, por favor, me acompanhe. Essa é uma atitude de respeito que ninguém jamais demonstrou a ela nesta ilha. Os fuzileiros navais da Companhia Tubarão observam fixamente enquanto a jovem segundo-tenente, que eles desprezavam e ridicularizavam, é escoltada para fora do campo de treinamento por um investigador da auditoria. Naquele momento, todos começam a perceber que a estrutura de poder na companhia está sendo derrubada pela raiz. Enquanto isso, Victor Hugo Barroso é trancado música na sala do capitão de companhia, andando de um lado para o outro. Do lado de fora da janela, a polícia de guarda, totalmente armada, faz uma guarda rigorosa. A ilha isolada agora se tornou uma prisão gigante para ele. Ele não consegue entender por que e como isso aconteceu. Como pode uma segundo-tenente, uma garota fraca, fazer o comando dos fuzileiros navais, agir de forma tão ostensiva? Ele tenta se acalmar. Deve ser apenas uma denúncia que ela escreveu por insatisfação com o excesso de treinamento. Basta aguentar um pouco, e quando a investigação terminar, tudo voltará ao normal. No entanto, no fundo de seu coração, um medo primitivo e arrepiante está subindo como fumaça preta. Que ele tocou em algo que ele absolutamente não deveria ter tocado. As sombras dos helicópteros cobrindo o céu da Ilha da Trindade são o prelúdio do grande fim em sua carreira militar. A inspeção especial da auditoria do Comando dos Fuzileiros Navais, música, ocorre com a precisão de uma máquina sofisticada. A companhia de Victor Hugo Barroso é completamente isolada do mundo exterior. E a equipe de investigação, liderada pelo contra-almirante Ramos, saca uma faca afiada para cortar o tumor em decomposição. O foco da inspeção são os depoimentos. O trabalho começa com a montagem das peças do quebra-cabeça da verdade através das palavras das pessoas envolvidas, juntamente com evidências objetivas. A primeira a testemunhar é a segundo-tenente Yasmin Cardoso. Após ser tratada e descansar na enfermaria, ela é levada para uma sala de interrogatório temporária montada no quartel-general do batalhão. O contra-almirante Ramos ouve pessoalmente o depoimento dela, com um gravador e um estenógrafo ao seu lado. Segundo-tenente, sinta-se à vontade para relatar tudo o que a senhora passou, desde o dia em que pôs os pés nesta ilha até agora. Em ordem cronológica, não importa o quão pequeno seja. Tudo o que a senhora relatou, ouviu e sentiu. A voz do contra-almirante Ramos é grave e rústica, mas contém a vontade de ferro de esclarecer a verdade. Yasmin fecha os olhos, respira fundo e lentamente abre a boca. Seu depoimento é calmo. Começa com o escárnio do capitão-tenente Victor Hugo Barroso. Uma sereia perdida veio parar na nossa companhia. Ela relata ter sido excluída das tarefas de comandante de pelotão, ter que lustrar coturnos, limpar o escritório, o isolamento no treinamento de EDA, os insultos à sua dignidade na frente de todos. Ela minimiza as emoções, relatando os fatos como se estivesse fazendo um relatório de operação. Em um fim de semana, o capitão-tenente Victor Hugo Barroso me chamou ao escritório do capitão de companhia e propôs ir em reconhecimento para a área de operação sozinha, apenas nós dois. Ele ainda acrescentou que faríamos alguns frutos do mar. A atmosfera na sala de interrogatório fica um pouco mais fria. Eu recusei educadamente, dizendo que iria com outros oficiais conforme o regulamento. Imediatamente, a atitude dele mudou. Ele agarrou meu ombro e usou palavras doces para me seduzir, dizendo que eu poderia viver como uma princesa aqui. Eu afastei a mão dele. Yasmin para um pouco, olhando para sua mão enfaixada.
A sensação desagradável daquele momento percorre seu corpo novamente. Então, ele começou a me insultar. Ele gritou: "Seu pai é um senador ou algo assim?" E a partir daquele dia, o assédio se tornou ainda mais grave. Ela relata em detalhes o incidente de se perder à noite devido à bateria do rádio intencionalmente descarregada e seus ferimentos. E, finalmente, o incidente da noite anterior. O sargento Lucas e o cabo Pedro se aproximaram de mim embriagados. Eles citaram as palavras do capitão de companhia e proferiram assédio sexual inaceitável. E eles tentaram usar a força para me dominar. Eu apenas agi em autodefesa para proteger a mim mesma e a minha honra. Mas o capitão-tenente Victor Hugo Barroso, sem perguntar o que aconteceu, me agrediu e jogou toda a responsabilidade sobre mim. A voz de Yasmin treme. Ela se esforça para proferir as últimas palavras. Ele disse que eu era a desgraça da Marinha. Lágrimas se acumulam nos olhos de Yasmin após terminar o depoimento. Mas ela não chora. O contra-almirante Ramos ouve tudo em silêncio e depois esfrega a mão rústica sobre a mesa. Seus olhos ardem de raiva. Peço desculpas por forçá-la a reviver memórias difíceis. A coragem da segundo-tenente é a coragem de um fuzileiro naval. O resto é conosco. Em seguida, é a vez do capitão-tenente Victor Hugo Barroso. Ele é separado do capitão de mar e guerra e trancado em um espaço privado vigiado pela polícia de guarda. Quando é chamado à sala de interrogatório, ele ainda exibe uma expressão de confusão, indignação e injustiça por ainda não entender a situação. Afinal, o que está acontecendo? O que eu fiz de errado? Ele começa com uma atitude rígida. 2 investigadores experientes o interrogam. Eles permitem que Victor Hugo Barroso construa seu castelo de mentiras. Música fale sobre seu relacionamento com a segundo-tenente Yasmin Cardoso. Que relacionamento? Uma segundo-tenente novata, que não tinha a vontade de aço de uma fuzileira naval, era preguiçosa, então eu apenas queria incutir nela o espírito da Marinha. Não pode haver privilégios para militares femininas, pode? Ele tenta culpar Yasmin Cardoso por ser inadequada para a Marinha. Ele nega completamente o assédio sexual e o assédio. Ele afirma que a proposta de ir em reconhecimento era puramente profissional e que o treinamento de EDA era uma prioridade especial para melhorar a fraca aptidão física dela. Sobre o incidente da noite anterior, ele mente de forma ainda mais astuta. Aquela vagabunda sempre teve um comportamento inadequado. Ela flertava frequentemente com os praças. Ontem à noite, ela tentou seduzir 2 praças, e quando não conseguiu o que queria, de repente se tornou agressiva e os agrediu. Eu sou apenas o capitão de companhia tentando detê-la para proteger meus subordinados. As mentiras dele fluem sem parar. Ele acredita ter criado um roteiro perfeito. No entanto, os investigadores não deixam passar o leve tremor em seus olhos. Enquanto isso, o sargento Lucas e o cabo Pedro estão sendo interrogados separadamente em outras salas, com medo de que suas carreiras militares cheguem ao fim. Inicialmente, eles tentam coordenar seus depoimentos de acordo com as instruções do capitão-tenente Victor Hugo Barroso. Mas os investigadores são muito habilidosos. Cabo Pedro, o sargento Lucas, já contou tudo. Sobre ele beber e assediar sexualmente a segundo-tenente Yasmin, até mesmo sobre o capitão de companhia prometer protegê-los. Se vocês falarem a verdade agora, ainda podem manter um pouco da última honra, música de um fuzileiro naval. Mas se continuarem a mentir e trair seus camaradas, vocês terão que arcar com toda a culpa. É o clássico dilema do prisioneiro. Na situação de isolamento, sem mais confiança mútua, a linha de defesa deles começa a desmoronar facilmente. Especialmente o cabo Pedro, que tentou agredir Yasmin diretamente, começa a chorar e a revelar a verdade pouco a pouco. Eu só estava seguindo as palavras do sargento Lucas. O capitão de companhia também falava mal da segundo-tenente Yasmin com frequência, então pensamos que não havia problema em fazer aquilo.
Seus depoimentos contradizem levemente uns aos outros, e esses pontos de contradição são as rachaduras da verdade. E, finalmente, a testemunha mais importante entra na sala de interrogatório. O primeiro-sargento Roberto Souza, o encarregado administrativo da companhia. Após uma profunda luta interna, ele decide contar tudo o que viu e ouviu. Ele teme Victor Hugo Barroso, mas não pode suportar que a honra de todo o corpo de fuzileiros navais seja manchada por um comandante degenerado. A segundo-tenente Yasmin foi tratada injustamente desde o primeiro dia em que assumiu o cargo. O sargento Souza testemunha com a voz trêmula, mas clara. Ele relata como Victor Hugo Barroso a forçou a lustrar coturnos e limpar, a humilhando publicamente, e sua própria experiência de ter que organizar o resgate de Yasmin quando ela se perdeu no treinamento noturno. Seu depoimento é totalmente consistente com o de Yasmin Cardoso. Ele é uma terceira testemunha objetiva, que denuncia em detalhes o isolamento e o assédio organizado que ocorreram na unidade. Todos nós ficamos em silêncio por medo do capitão de companhia ou música por concordância. Eu mesmo não tive coragem suficiente. Eu realmente peço desculpas a segundo-tenente e sinto vergonha como fuzileiro naval. Seu depoimento inclina completamente a balança da verdade para o lado de Yasmin Cardoso. Paralelamente à coleta de depoimentos, a equipe de investigação também coleta evidências materiais. O uniforme de combate rasgado de Yasmin no incidente da noite anterior, o rádio com a bateria descarregada usado no treinamento noturno, o licor que o sargento Lucas e o cabo Pedro esconderam, e o relatório de solicitação de punição tendenciosa escrito pelo capitão-tenente Victor Hugo Barroso. Música. Todas as evidências apontam para uma única verdade. Todas as peças do quebra-cabeça foram colocadas no lugar. O contra-almirante Ramos revisa o relatório compilado até tarde da noite. O depoimento consistente e detalhado da vítima Yasmin Cardoso. As mentiras, contradições e inconsistências dos perpetradores. A denúncia corajosa do sargento Souza e as evidências materiais claras que a corroboram. O peso da verdade é inegável. O contra-almirante Ramos fecha a pasta do relatório e diz ao investigador, sentado à sua frente: prepare-se para recolher o distintivo vermelho dele. Ele não é mais um fuzileiro naval. Essa é a sentença de expulsão mais terrível, não apenas uma punição música individual, mas a rejeição daquele que manchou o espírito da Marinha. O castelo de mentiras desmoronou, e agora é apenas uma questão de tempo para limpar os escombros. Na manhã seguinte, a atmosfera na sala de reunião do capitão de mar e guerra do batalhão é fria e pesada, como se pudesse congelar o hálito humano. As janelas estão fechadas, as cortinas estão puxadas, deixando a sala escura em pleno dia. O contra-almirante Ramos, chefe da auditoria do Comando dos Fuzileiros Navais, senta-se na posição superior, com os investigadores de cada lado. Diante deles, o capitão de mar e guerra e o capitão-tenente Victor Hugo Barroso estão parados, com os rostos endurecidos como criminosos. Ambos parecem pálidos, como se não tivessem dormido a noite toda. O contra-almirante Ramos fica em silêncio, batendo levemente com o dedo na pasta grossa de relatórios sobre a mesa. O som monótono aumenta a quietude dolorosa na sala de reunião. Após um momento de silêncio, ele começa a falar. Sua voz é fria como metal, desprovida de emoção. Desde ontem, concluímos a investigação preliminar sobre o caso de abuso de autoridade e conduta desumana que ocorreu na companhia de vocês. Ele abre a pasta. Capitão-tenente Victor Hugo Barroso. Desde o dia em que a segundo-tenente Yasmin Cardoso assumiu o cargo, o senhor a excluiu das tarefas de comandante de pelotão sem motivo justo, forçando-a a realizar tarefas pessoais como lustrar coturnos e limpar o escritório. O senhor admite isso? Os lábios de Victor Hugo Barroso tremem. Ele tenta se justificar desesperadamente. Foi para ensiná-la o espírito da Marinha. Juro que não houve nenhum sentimento pessoal. Cale a boca.
O rugido do contra-almirante Ramos estremece a sala de reunião. O senhor insultou a dignidade da segundo-tenente Yasmin na frente de muitos militares com frequência. No treinamento de EDA e na marcha noturna, o senhor instruiu claramente um assédio. O resultado foi que a segundo-tenente Yasmin e os praças quase se perderam. Isso também é incutir o espírito da Marinha? Essas são coisas que podem acontecer no treinamento. Então, como o senhor explica isto? O contra-almirante Ramos faz um sinal para o investigador. O gravador é ligado. A voz sufocada do cabo Pedro ecoa do alto-falante. O capitão de companhia me disse para lidar com a segundo-tenente Yasmin e que ele assumiria a responsabilidade. Então o rosto de Victor Hugo Barroso fica branco. No momento em que sua natureza maligna é exposta através da voz gravada, suas pernas começam a tremer. O contra-almirante Ramos desliga o gravador e joga algumas fotos sobre a mesa. São fotos da cena onde o sargento Lucas e o cabo Pedro beberam música e fotos do uniforme rasgado de Yasmin Cardoso. Esta é a evidência de assédio sexual e agressão intencional. O senhor não apenas não esclareceu a verdade do incidente, mas também agrediu a vítima, segundo o tenente Yasmin, acobertou os agressores e tentou encobrir o caso. O senhor até tentou jogar toda a culpa na segundo-tenente Yasmin para expulsá-la da Marinha. O contra-almirante Ramos se levanta e se aproxima de Victor Hugo Barroso. Seus olhos estão cheios de desprezo e nojo. Capitão-tenente Victor Hugo Barroso. O senhor não é digno de ser um ser humano antes de ser um militar. Sua arrogância distorcida, preconceito de gênero e baixa ganância por poder empurraram uma oficial talentosa, que veio a esta ilha com o sonho de se tornar uma fuzileira naval, para a beira do abismo e mancharam a sagrada honra dos fuzileiros navais. Victor Hugo Barroso não consegue mais se justificar. Sua arrogância foi completamente quebrada, restando apenas o medo primitivo. Ele abaixa a cabeça, tremendo incessantemente. E o contra-almirante Ramos profere as palavras finais para concluir esta sentença implacável. O crime que o senhor cometeu não se limita a oprimir uma oficial subalterna. Agora eu lhe direi o quão pesado é o peso desse crime. Ele agarra o queixo de Victor Hugo Barroso, forçando-o a levantar a cabeça. Ele olha diretamente em seus olhos e diz com a voz fria como gelo: "O senhor sabe por que a segundo-tenente Yasmin Cardoso, a quem o senhor chamou de vagabunda e pisoteou por tanto tempo, se voluntariou para esta ilha hostil?" Os olhos de Victor Hugo Barroso se arregalam de horror. Um mau pressentimento o envolve. O nome que o senhor nem sequer se atreve a mencionar. O comandante-geral dos fuzileiros navais, almirante de esquadra Carlos Eduardo Cardoso. Ele é o pai da segundo-tenente Yasmin. No momento em que essa palavra ecoa na sala de reunião, o tempo parece parar. Todo o sangue do rosto de Victor Hugo Barroso desaparece. Seu cérebro se recusa a processar o significado dessa informação. O comandante-geral dos fuzileiros navais. Um almirante de 4 estrelas, uma lenda viva e o ápice dos fuzileiros navais do Brasil. A jovem segundo-tenente que ele forçou a fazer café, limpar, assediou sexualmente, agrediu, chamou de desgraça da Marinha e tentou expulsar das Forças Armadas é a única filha daquele homem. Ele não consegue gritar. Seus olhos escurecem, perde toda a força em seu corpo e desaba no chão. A questão não se limita a encerrar sua carreira militar. Ele quase declarou guerra a todo o corpo de fuzileiros navais do Brasil. O capitão de mar e guerra ao lado também empalidece e recua. Ele percebe que um incidente terrível ocorreu na unidade sob seu comando e a vítima é a filha do comandante-geral. Sua carreira militar também está em risco. Ele não pode se eximir da responsabilidade de comando. O suor frio escorre por sua testa como chuva. O contra-almirante Ramos olha para Victor Hugo Barroso, que está prostrado no chão, com um olhar de desprezo e anuncia o veredito final. Victor Hugo Barroso será imediatamente destituído de todas as suas funções e transferido para a polícia de guarda do comando.
O comando o levará ao tribunal militar para ser completamente expulso dos fuzileiros navais. O sargento Lucas e o cabo Pedro serão detidos aguardando julgamento no tribunal militar. O capitão de mar e guerra será avaliado pelo conselho de pessoal e rigorosamente disciplinado por sua responsabilidade de comando. A sentença é rápida e decisiva. Ao mesmo tempo, o boato se espalha sem controle na companhia. A chocante verdade de que a segundo-tenente Yasmin Cardoso é a filha do comandante-geral dos fuzileiros navais e a notícia de que o capitão-tenente Victor Hugo Barroso e seus seguidores estão sendo levados. Os praças caem em completo caos. A problemática segundo-tenente novata que eles desprezavam e ridicularizavam até ontem. O fato de o ápice da Marinha do Brasil estar por trás dela é o suficiente para fazê-los perder o senso de realidade. Eles percebem o peso da indiferença e cumplicidade que causaram. Cada risada e sussurro direcionado a ela agora se torna terrivelmente música assustador. A atmosfera na unidade muda completamente, passando para um medo, reverência e sentimento de culpa indescritíveis. Ninguém ficou do lado dela. Ela era uma estranha completa, uma vítima da caça às bruxas. Depois que a tempestade passa, à tarde, Yasmin olha para o mar da janela da enfermaria. Ela vê a figura derrotada de Victor Hugo Barroso sendo arrastada, firmemente escoltada pela polícia de guarda. Ela não sente satisfação ou vitória em relação a ele, restando apenas um profundo vazio e amargura. No final, ela não resolveu o problema com sua própria força, mas com o nome de filha do comandante-geral. Ela sente que falhou. Naquele momento, o primeiro sargento Roberto Souza a visita. Ele não diz nada, apenas entrega a Yasmin um novo rolo de gaze e pomada para tratar a ferida em sua mão. E então ele faz a saudação militar mais perfeita e sincera que ele pode lhe dar. Pronta para o combate. Comandante de pelotão. Amanhã farei uma preparação impecável para o exercício de Eda. Ele não menciona o histórico familiar dela. Ele apenas a reconhece como comandante de pelotão e fala sobre a próxima missão. É o melhor consolo e respeito que um sargento experiente pode oferecer. Yasmin retribui a saudação dele em silêncio. Olhando para fora da janela, onde as ondas estão revoltas, ela pensa que a tempestade passou, mas as ondas reais talvez apenas tenham começado. Agora, ela tem que superar a onda gigante chamada filha do comandante-geral com sua própria força. O inverno rigoroso da Ilha da Trindade passa gradualmente e a vida nova começa a brotar em toda a ilha. O vento se torna mais suave. E o mar, antes cinzento e frio, agora brilha com a cor azul turquesa sob o sol. Juntamente com a mudança de estação, um novo vento também sopra na Companhia Tubarão. Os fuzileiros navais, que passaram pelo treinamento infernal, se tornam mais resilientes e firmes do que nunca. E no centro deles estão duas comandantes femininas que ninguém pode subestimar. A capitão-tenente Branca Lírio e a segundo-tenente Yasmin Cardoso. Após a vitória nos jogos de combate, Yasmin não é mais a filha do comandante-geral. Ela é a orgulhosa comandante do primeiro pelotão que provou seu valor com sua própria capacidade. Os praças confiam nela absolutamente e ela os valoriza como sua própria vida. Eles não compartilham o mesmo sangue, mas compartilharam suor, lágrimas e dor extrema, unindo-se em uma família de camaradagem mais forte do que a carne e o sangue. Então, em um dia de primavera, a capitão-tenente Música Branca Lírio recebe ordens para ser transferida para o comando dos fuzileiros navais, com a posição de oficial de operações no Estado-Maior Conjunto Brasil-EUA. Esta é uma posição que qualquer um anseia, reservada apenas para os oficiais mais destacados da Marinha. Sua promoção é óbvia, mas todos os praças sentem pena. Especialmente Yasmin Cardoso, ela se sente pesada, como se estivesse se despedindo da mentora que a transformou em aço. Na noite anterior à partida da capitão-tenente Branca Lírio da ilha, ela chama Yasmin para a praia tranquila.
As duas caminham juntas por um tempo, ouvindo o som suave das ondas sem dizer uma palavra. Eu ainda me lembro do seu olhar quando você chegou a esta ilha, começa a Capitão-Tenente Brancalírio, cheio de raiva, ressentimento e a confusão de estar perdida. Mas agora, em seus olhos, há a confiança e a determinação de alguém que sabe exatamente o caminho que precisa seguir. É tudo graças a capitão de companhia. Não, eu apenas acendi o fogo. Foi você mesma quem se forjou nessa chama. Música, segundo-tenente Yasmin. A capitão-tenente Brancalírio para e agarra o ombro de Yasmin. Eu estou indo. Mas esta companhia precisa ser liderada por novos comandantes como você. Lembre-se, a verdadeira liderança não vem do posto ou do histórico familiar, mas de suar junto com seus subordinados e compartilhar a dor deles. Você já é uma excelente comandante, mas pode se tornar uma comandante ainda maior. Eu acredito nisso. Essa é a última lição e a maior confiança que ela pode dar à sua subordinada. Yasmin esconde os olhos marejados e faz a saudação militar com a voz mais forte. Pronta para o combate. Eu me lembrarei. Alguns dias depois, um novo capitão de companhia é oficialmente nomeado e, juntamente com isso, novos segundo-tenentes música também são transferidos para a companhia. Entre eles, há uma nova segundo-tenente com o rosto cheio de tensão e entusiasmo, assim como Yasmin Cardoso quando ela chegou à ilha. Ela ouviu muito sobre a segundo-tenente Yasmin Cardoso, que está liderando esta companhia, sucedendo a lenda Capitão-Tenente Brancalírio. Ela olha para Yasmin com admiração e respeito. Yasmin vê a imagem de si mesma de alguns meses atrás, naquela nova segundo-tenente. Seu eu passado se esforçava para se agarrar à dignidade de uma fuzileira naval em meio ao medo e à insegurança. Yasmin se aproxima dela, falando com uma voz fria, mas calorosa. Este lugar é rigoroso, mas se você for uma fuzileira naval de verdade, você aguentará. Então ela sorri e acrescenta, e você não estará sozinha. Se for difícil, confie em mim. Ah, eu farei o café. Ela está abrindo o caminho para a nova subalterna, exatamente como aprendeu com o sargento Souza e a capitão-tenente Brancalírio. Ela está transformando a sombra do passado que a oprimiu em uma luz calorosa para guiar os outros. O tempo passa, e é quase um ano desde que a segundo-tenente Yasmin Cardoso assumiu o cargo. Seu primeiro pelotão agora se tornou o pelotão de elite da Companhia Tubarão. Em uma bela tarde, ela e os praças estão realizando a manutenção de cercas de arame farpado. Durante a pausa, eles se sentam juntos em uma colina com vista para o mar. O cabo Tan, que se tornou o primeiro sargento e assumiu o papel do sargento Souza, diz: comandante de pelotão. Eu ainda me lembro de quando a senhora chegou. Naquela época, nosso pelotão era um caos. Mas agora, somos o primeiro pelotão mais forte, reconhecido por todo o capitão de mar e guerra. Os outros praças concordam. É verdade. Naquela época era um inferno todos os dias, mas agora todos os dias são alegres com a comandante de pelotão ao nosso lado. Seus rostos estão cheios de respeito e carinho sincero. Yasmin olha para cada um de seus rostos. O ano passado, os momentos em que ela riu, chorou e se arrastou com eles passam como um filme. E naquele exato momento, do céu a oeste, o som familiar do helicóptero ressoa novamente. É o helicóptero de comando do comandante-geral dos fuzileiros navais. O helicóptero pousa no campo de treinamento. E momentos depois, seu pai, o almirante de esquadra Carlos Eduardo Cardoso, aparece com alguns assessores. É parte de sua viagem de inspeção às unidades avançadas no Atlântico Sul. Yasmin e seus praças saem para recebê-lo. Ela executa a saudação militar mais perfeita, sem tremer. Pronta para o combate. Comandante do primeiro pelotão, segundo-tenente Yasmin Cardoso. O almirante de esquadra Carlos Eduardo Cardoso retribui a saudação de sua filha. Seus olhos não veem mais a imagem sombria e confusa da filha de um ano atrás,
mas uma comandante orgulhosa e confiável, liderando dezenas de subordinados. Ele toca levemente o ombro de Yasmin e olha para os praças do primeiro pelotão alinhados atrás dela. Pela força e lealdade em seus olhos, ele sabe imediatamente que sua filha cumpriu perfeitamente sua missão ao longo do ano. Ele não diz nada, mas seus olhos dizem tudo. Tenho orgulho de você, minha fuzileira naval, minha filha. Naquela noite, seu pai deixa a ilha. Yasmin retorna à sua posição. Ela lidera os praças para a patrulha de guarda noturna final. Ela fica sozinha no penhasco da praia. Como no primeiro dia em que chegou à ilha, o vento frio da noite roça sua bochecha, mas agora ela não está mais sozinha ou com medo. Atrás dela estão os praças firmes que confiam nela e a seguem. E em seu coração, o orgulho de uma fuzileira naval que ela conquistou com suas próprias forças arde. Ela não é mais a filha do comandante-geral dos fuzileiros navais. Ela é a segundo-tenente Yasmin Cardoso, comandante do 1º Pelotão, Companhia Tubarão, Batalhão Tufão, Fuzileiros Navais do Brasil. Ela encontrou seu próprio caminho e conquistou sua unidade com sua própria força. No horizonte distante, o fraco brilho do amanhecer está surgindo. Um novo dia começa. Yasmin se vira para os praças que a esperam. Música. Um sorriso radiante e cheio de esperança se abre em seu rosto como o sol da manhã na ilha. Vamos lá. Hoje também temos que viver dignamente como fuzileiros navais, hein? Sim,